Olá, pessoal! É com imenso prazer que eu venho aqui trazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui, juntamente com a equipe de gravação, nós vamos trazer o melhor que for possível para que você tenha uma aula de qualidade. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a natureza da luz, sobre o fato da luz ser uma onda ou ela ser uma partícula. Você sabia que a luz, por muito tempo, os físicos ou os cientistas ficaram tentando explicar o que é a luz? Pois é, e hoje nós vamos falar da dualidade da luz. Né? Eu já falo dualidade porque já grave isso, a luz tem dois comportamentos, tá? Então assim, o que você precisa saber para essa aula? Pessoal, você tem que lembrar um pouquinho dos conceitos da reflexão, pessoal, da refração, da interferência, dos fenômenos que envolvem a luz. E ainda, pessoal, você tem que lembrar o que são ondas eletromagnéticas. Então, só para reforçar, o que é uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, pessoal, ela é uma onda que ela surge a partir de oscilação de cargas elétricas. Por exemplo, isso aqui é uma carga elétrica. Ao redor dela, você tem uma região que nós chamamos de campo elétrico. Pensa assim, sabe aquele frasco de perfume? Ao redor dele tem uma fragrância. Então, essa fragrância ao redor, ela dá para fazer uma analogia com uma carga elétrica. Ao redor da carga elétrica, você tem uma região em que ela influencia. Essa região é o campo elétrico. E se eu pegar essa carga e oscilar, eu estou variando o campo elétrico dela. Não tem um porquê. A natureza se comporta desse jeito. Ao oscilar o campo elétrico, aparece um campo magnético cortando. Esse magnético ele vai, ele puxa o elétrico, que puxa o magnético, e assim por diante. Isso é uma onda eletromagnética. Daí que vem o nome. Onda campo elétrico, magnético, campo magnético. Um cortando o outro. Isso viaja na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Uma velocidade estupenda, não é verdade? Então vamos lá. Os fenômenos, pessoal, da luz, eu vou comentando com você. Pessoal, então assim uma pergunta, afinal, a luz, o que é luz, pessoal? O que é luz, afinal? Dê uma olhadinha aí, pessoal, o sol ele emana, cara, uma quantidade de energia, uma energia estupenda. Aliás, né, pessoal, a humanidade utiliza muito pouco a energia que vem do sol, tem muita energia, muita mesmo, né? Pessoal, então assim, sai muita energia, entre essas energias sai luz. A luz visível. Cara, e o que é luz? O que é luz? Ela é uma onda ou ela é uma partícula? Ou ela é os dois? Já parou para pensar? Ela pode ser os dois, por que não? Pessoal, várias teorias saíram sobre a luz. Tudo começou com os filósofos. Os gregos, pessoal, eles tentaram explicar o que é luz. Mas assim, qual era o problema da filosofia na época? A filosofia, assim, eles não tinham ainda aquele domínio dos experimentos, tá? Eles, sabe, então eles era muito a olho nu, é muito de análise. E muitas vezes os olhos nos traem, não é verdade? A gente olha uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vendo, principalmente dentro de alguns conceitos da física. Pessoal, então assim, chegando em Newton, ele foi um dos caras assim que aquela ideia já meio que experimental. E ele fez um experimento, que é da dispersão da luz branca. Ele fez aquele experimento do prisma, que a luz branca teve que passar pelo prisma. E aí, como ele fez a luz passar pelo prisma e ele viu que a luz se separou nas 7 cores que compõem o arco-íris, então ele formulou uma teoria, que a luz é um feixe de partículas. Então, a luz é um feixe de partículas. Então, ele conseguiu explicar alguns fenômenos como a refração. Só que, pessoal, alguns fenômenos ele não conseguiu explicar. Por exemplo, a difração. Uma onda difratando, ela contorna obstáculo. Mas se a luz é um feixe de partículas, como é que ela vai contornar? Ou ainda, se você parar para pensar, né, de uma maneira bem simples. Se a luz é um feixe de partículas, então quando se vira uma lanterna de frente para outra, deve ocorrer colisões. E é algo que na prática não ocorre. Então Newton ele foi confrontado quando ele levou essa teoria. Tá, pessoal, aí aquela ideia, né? O problema da difração, como eu falei para você, né? Como é que a luz consegue contornar os obstáculos? Então, isso foi um problema, assim, pessoal, que Newton enfrentou. E o cara que confrontou ele foi um cara chamado Christian Huygens. E Christian Huygens, pessoal, ele percebeu que a onda difratando, ela tem um comportamento ondulatório. Então, Newton formulou a ideia de que a luz é um feixe de partículas.
Christian Huygens formulou uma teoria que a luz é uma onda eletromagnética. Então, essas duas vertentes surgem tentando explicar o fenômeno do que é luz, tá? É claro que esse fenômeno, né, pessoal, ficou por muito tempo essa discussão. Essas duas correntes, elas ganharam forças, mas ficaram divididas. É claro, né, pessoal, que mais tarde, olha que bacana, um cara chamado Maxwell, tá? Não vou tentar, o James Maxwell, pessoal, ele chegou numa equação para calcular a velocidade da luz. Ele desenvolveu 4 equações, pessoal, para calcular a velocidade da luz. Para surpresa dele, a velocidade que ele conseguiu calcular, a velocidade da luz, ela bateu exatamente com a velocidade de uma onda eletromagnética. Pessoal, daí ele confirmou a teoria ondulatória da luz, tá? E aí a teoria corpuscular da luz, ela ficou meio que de lado. Então ele confirmou a teoria ondulatória. É claro que, pessoal, isso nós estamos falando, né, de Newton até Maxwell, nós estamos falando de quase 300 anos, tá? Então ficou por quase 300 anos essas duas teorias sendo, né, como válidas, assim, né? Tinha a corrente corpuscular e tinha a corrente ondulatória. Pessoal, mas vamos lá, vamos fazer uma atividade? Ela fala o seguinte: as ondas são energias que se propagam sem levar matéria. Em algumas linhas, né, diferencia com suas palavras as ondas mecânicas das ondas eletromagnéticas. Pessoal, agora eu quero ver. Você lembra lá o que é uma onda mecânica? Você lembra o que é uma onda eletromagnética? Espero que você consiga rascunhar aí de uma maneira correta. Tente separar a diferença entre uma onda mecânica de uma onda eletromagnética e na sequência nós vamos retornar com a solução desse exercício.
Então, pessoal, vamos responder essa atividade juntos? Pessoal, não esqueça, a luz e o som, ambos são ondas, só que tem uma grande diferença entre eles. A luz é uma onda eletromagnética, o som é uma onda mecânica. A onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, ela não precisa de ter matéria para que ela se propague. Já o som, ela é uma onda mecânica, para ele se propagar, tem que ter matéria. Se não tiver matéria, ele não se propaga. Então, essa é a grande diferença. Então, de um modo bem simples, a onda mecânica, ela precisa ter matéria para se propagar. A onda eletromagnética, ela não precisa ter matéria. Ela consegue se propagar em qualquer lugar, inclusive no vácuo. Beleza? Então, não esqueça disso. Pessoal, se você pegou essa parte, vamos agora falar um pouquinho. Se lembra que, antes do exercício, a teoria ondulatória foi confirmada através de Maxwell, quando ele chega e quando ele consegue calcular a velocidade da luz, né? A velocidade de uma onda eletromagnética, que corresponde exatamente à velocidade da luz. Então, confirmou a teoria ondulatória. E já Newton tinha ficado meio que para trás, assim, ele ficou meio esquecido, em segundo plano, tá? Muitos que defendiam a teoria corpuscular de Newton, eles abandonam a ideia. Só que, pessoal, aí vem o Albert Einstein. Pessoal, Albert Einstein, ele explicou o fenômeno do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, pessoal, nada mais é do que a luz conseguindo arrancar alguns elétrons. A luz consegue arrancar alguns elétrons. Pessoal, e aí Einstein, ele, ao explicar, ele afirma, pessoal, e isso é fato, né? Pensa comigo, se você tem um material, uma placa, um metal, um condutor, que hoje nós utilizamos silício, né? Hoje a tecnologia utiliza silício. A luz vem para ela arrancar elétrons, pessoal, a luz tem que se comportar como algumas partículas. Então, quando o Einstein explica o fenômeno do efeito fotoelétrico, ele explica como se a luz, né, para a luz poder arrancar, ela realmente tem que se comportar como se fosse um feixe de partículas. Então, o Einstein, ele confirma a teoria corpuscular de Newton, tá? Ou seja, os dois cientistas estavam corretos. O Newton, Isaac Newton e o Christian Huygens, os dois estavam corretos. Pessoal, olha aqui, é impressionante, né? Eu não sei se isso te chama atenção. Eu, às vezes, eu paro para pensar, hoje, pessoal, em 2021, né, que 1900, em 2021, pessoal, anos 2000, a gente, com toda a tecnologia, a gente tem dificuldade para compreender o que Newton, que Huygens, que eles fizeram em 1600. Pessoal, já parou para pensar? É só um comentário aqui, né? É impressionante como os cientistas, como funcionava a cabeça desses cientistas, né? Olha como a humanidade, às vezes, a gente para pensar e isso é impressionante, não tem como não admirar esses caras. Pessoal, então assim, o Einstein ele ganhou o Prêmio Nobel de 1921 ao explicar o efeito fotoelétrico e ele confirma, então, a teoria corpuscular. Pessoal, eu já respondi essa pergunta, afinal, a luz é o quê? A luz é uma onda ou é um feixe de partículas? Para Newton, a luz é um feixe de partículas, tá? Pessoal, Huygens, a luz é uma onda. Só que daí Maxwell ele confirma, né, pessoal, a luz é uma onda eletromagnética e o Einstein confirma a luz é um feixe de partículas. Então, a luz, na verdade, ela tem os dois comportamentos. A luz, ela se comporta como uma onda e ela se comporta como um feixe de partículas. O Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921 ao explicar o efeito fotoelétrico. Beleza? Pessoal, então assim, a luz ela tem um comportamento dual. Esse comportamento dual, pessoal, ele é bem importante a gente saber. Ela tem os dois comportamentos ao mesmo tempo. Se você olhar essa figura, né, então ela pode se comportar como se fosse disparo de partículas e ela pode se comportar como se fosse uma onda. Beleza? Pessoal, não esqueça disso. Pessoal, é claro, se você pegou essa parte, vamos avançar um pouquinho dentro do exercício, dentro de uma atividade? Essa atividade, ele fala o seguinte, o efeito fotoelétrico rendeu ao Albert Einstein o Prêmio Nobel de Física de 1921. Com suas palavras, descreva esse fenômeno e cite uma aplicação. Caro estudante, você terá um tempo para resolver e na sequência nós vamos retornar com uma solução desse exercício. Eu espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? O exercício ele diz para você falar do efeito fotoelétrico e para você comentar uma aplicação. Pessoal, nessa aula nós comentamos várias vezes o efeito fotoelétrico nada mais é do que a capacidade que a onda tem de arrancar elétrons. É a onda arrancando elétrons. Uma aplicação que nós temos, pessoal, uma aplicação bem simples, são as placas solares, são as placas fotovoltaicas. Né? Essas placas você coloca em exposição à luz e ela consegue arrancar elétrons. Esses elétrons arrancados, eles são canalizados para um fio e ali nós temos a corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica nada mais é, né, por placas solares, você tem a luz arrancando elétrons e esses elétrons em movimento ordenado é o que nós chamamos de corrente elétrica. Então não esqueça, efeito fotoelétrico, a luz arrancando elétrons. Para ela conseguir arrancar, ela tem que chegar com uma certa quantidade de energia, senão o material não solta elétron, tá? Senão o material não solta. E vale destacar que uma aplicação, novamente, são as placas solares, as placas fotovoltaicas. Beleza? Pessoal, então assim, se você pegou isso, o que nós vimos hoje? Pessoal, vou sintetizar tudo isso. Hoje você aprendeu nessa aula que a luz ela tem dois comportamentos. Ela se comporta como uma onda e ela se comporta como um feixe de partículas. Você viu que Newton defendeu a teoria que é um feixe de partículas. Huygens defendeu a teoria que ela é uma onda. Maxwell confirmou a teoria que a luz é uma onda. O Einstein ele confirmou a teoria que a luz é um feixe de partículas. O Einstein ele confirmou através do efeito fotoelétrico, que é a capacidade que uma onda tem em arrancar elétrons. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Desejo você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.